Vamos iniciar mais uma videoaula de montagem de móveis, dessa vez o kit Nice da Polyman Móveis. Vou montar com vocês, lembrando que qualquer informação adicional que precisarmos, podemos recorrer ao manual impresso que está dentro da embalagem. Muito cuidado na hora de abrir as caixas e passar o estilete com muita força, podendo danificar alguma peça da parte interna da embalagem. Por isso, passe devagar, abra com cuidado. Vou abrir a minha caixa aqui, separar as peças e já volto com a montagem. Vamos dar início à nossa montagem e aqui no nosso manual eu tenho todas as informações que eu preciso referente às ferragens. Cada uma representada por uma letra e aqui eu tenho a medida dos parafusos. Observe que no primeiro passo, aqui a gente vai pegar a peça 1 e fixar os pés. Observem que vamos utilizar o parafuso F. O parafuso F eu tenho apenas 5 unidades dele, ele é o 4,5 por 40, muito parecido com o parafuso A, que tem 36 unidades, que é o 4 por 40. Então o parafuso F é um pouquinho mais grosso, vamos utilizar apenas na montagem dos pés. Vamos dar início ao passo número 1, fixando os pés com o parafuso F na nossa peça número 1, que é a base do armário. Vou fazer a fixação dos 5 pés utilizando o parafuso F. Vou mostrar para vocês como vai ficar a base do nosso armário. Finalizando o passo número 1, a base do nosso armário fica assim, com os 5 pés e a base está montada. Vamos agora fazer a fixação das colunas das laterais e do meio. Uma dica importante para identificar a peça número 1, ela vai ter sempre esses furos um pouco mais centralizado para dentro do móvel, onde vai ser fixado os pés. E depois esses furos rente com as laterais, onde vai ser fixada as laterais do móvel. Para dar início ao passo número 2, vamos colocar as cavilhas em uma das pontas das peças, 2, 3 e 4. Uma das pontas vai com cavilha e a outra ponta é apenas o furo do parafuso, onde vai ser fixado de baixo para cima na nossa base que acabamos de montar. Para fazer a fixação das laterais e da coluna do meio, vamos utilizar o parafuso A. Toda a estrutura do móvel agora será montada com o parafuso A. Vamos fixar aqui 2 parafusos de baixo para cima. Do lado de cima dessa peça que eu estou fixando ficou com as cavilhas para encaixar no tampo no próximo passo. E aqui vamos fazer a fixação da nossa lateral. Passo 2 quase finalizado, e uma dica importante aqui para a gente poder se localizar na hora de colocar as peças na posição certa, caso tenha alguma dúvida. Por exemplo, aqui, ó, peça número 4, no manual explica que o furo dela é vazado para colocar a porca e o parafuso passante. Então o furo aqui vai ser um pouco maior. E nas outras peças, o furo é o furinho tradicional. Aqui, por exemplo, tem o furo da corrediça também, então fica mais fácil para eu me localizar. Mas a peça, no passo 2, fica assim, desse jeito aqui. As laterais colocadas, a coluna do meio e a base pronta. E para colocar aqui a porca com parafuso passante, vamos utilizar esse parafuso, as porcas, vamos prender as 2 dobradiças, os 2 cauchos das dobradiças com o mesmo parafuso, atravessando de um lado para o outro. Já os outros cauchos das dobradiças vou fazer a fixação utilizando o parafuso D nas pré-marcações que já vem aqui de fábrica. Vamos dar início ao passo número 3 e já separei as peças que eu vou utilizar para iniciar a montagem. Agora peguei a peça número 5, a 6 e a 7 e vou começar por elas. Uma observação importante que eu vou mostrar para vocês na peça número 5 é a posição do tampo. Podemos observar que em um dos lados tem apenas 2 furações nessa ponta. Já do outro lado tem furações nas 2 pontas, ou seja, esse lado vai ser o lado de baixo que vai encaixar na parte do balcão que nós acabamos de montar no passo número 2. E essa parte de cima será o tampo do balcão, onde vai subir as colunas nessa ponta aqui. Já aqui na peça 6 e 7, que são as laterais do móvel, consigo identificar que o lado que tem as furações, as dobradiças, é para o lado de dentro do armário, e a parte que tem essas furações vai ser a parte do teto, pois a base vai ser fixada de baixo para cima. Então consigo identificar e já achar o lado das peças, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aqui, utilizando o parafuso A, vou fazer a fixação das peças número 6 e número 7 aqui no nosso tampo do armário. Dando continuidade, vamos fazer a fixação agora da peça número 8, número 10 e número 12. E aqui eu consigo identificar a ordem das peças pela furação, pois a de cima eu sei que é o teto, porque só vai ter 2 furações para essa peça que vai no teto
e as demais vai ter mais furações porque vem uma coluninha entre a peça 8 e 10. Nas duas peças número 11, vamos adicionar a cavilha na parte de baixo e na parte de cima. Observe que nas duas peças temos furações para dobradiças. Então essas furações vão ficar para o lado de dentro do armário, onde vai ser colocada a porta. Após fixar a peça número 8, agora vamos fixar as duas peças número 9, que são essas peças pequenininhas aqui. Observem que em um dos lados dela, a furação é bem próxima uma da outra. Do outro lado, a furação é mais espaçada. O lado que a furação é mais espaçada, vamos deixar para baixo. E a parte que a furação é mais juntinha, vamos deixar para cima. Vamos fazer aqui a fixação utilizando o parafuso A. Consigo encaixar aqui na pré-furação, depois eu venho com a máquina e consigo terminar de parafusar. Então encontrei aqui a pré-furação. Agora eu venho e finalizo o aperto. E aqui na peça 10 já fixei as peças número 11. E observe que aqui em cima, aqui a furação é bem próxima. Por isso que eu tenho aquele espaço menor nas duas pecinhas pequenas que acabei de montar. Eu vou fazer o encaixe aqui em cima e fazer a fixação das laterais e a fixação de cima para baixo aqui também. E o nosso passo número 3 está ficando assim. Agora vamos fazer a fixação do teto e do calço das dobradiças. A parte do teto que vem para dentro do armário é a parte que tem o furo da cavilha e o furo do parafuso. O outro lado é apenas o furo do parafuso. Lembrando que toda a parte da frente do armário tem esse acabamento e a parte de trás vai ficar sem o acabamento. Para dar início ao passo número 4, vou fazer a fixação das cantoneiras que vai ficar aqui nas colunas da parte de baixo do nosso armário que montamos anteriormente, para que encaixe na parte de cima que acabamos de montar. Depois disso vou colocar também as corrediças. E aqui, utilizando o parafuso D e a nossa cantoneira, vou fazer a fixação. 3 por coluna. Para fazer a fixação das corrediças, vou utilizar a pré-furação, que já vem no móvel, e com o parafuso D, vou fazer a fixação. E faço a mesma coisa do outro lado. Feita a fixação das cantoneiras aqui na parte de baixo do nosso armário e das corrediças, vou pegar agora a parte de cima do armário, vou fazer a união dele. E aqui, após fazer o encaixe da parte de cima com a parte de baixo, vou fazer a fixação das cantoneiras utilizando o parafuso D. Vou repetir isso em todas as cantoneiras e está finalizado mais um passo do nosso armário. No passo 6, vamos fazer a fixação dos fundos do armário. Vamos utilizar aqui as chapas, são 3 tamanhos diferentes, vai encaixar certinho nos vãos aqui do armário. Para fazer a fixação, vamos utilizar o prego e para fazer a união das chapas, onde ela se encontra na chapa do meio do armário, vamos utilizar a chapinha metálica para fazer essa união. E nos cantos, embaixo e em cima, vamos utilizar os pregos. Já finalizei a parte de baixo e o meio do armário. O meio eu apoiei aqui na parte de baixo, ele está solto ainda. E aqui na divisão deles vamos utilizar aqui o prego com as chapinhas para fazer a fixação. Nas laterais e na parte de baixo, fiz todo o fechamento com pregos. E agora aqui, na emenda e na emenda de cima aqui, vamos fazer o travamento com a chapinha também. E a fixação do fundo está finalizada e ela fica dessa forma. Então, fechamento com pregos. E aqui no meio das chapas, na união, utilizamos a chapinha de alumínio para fazer a fixação. Vamos dar início à montagem das gavetas. E aqui nas laterais é fundamental o uso de colas onde vai as cavilhas. Aqui nas laterais e também no tampo. Ainda na lateral das gavetas, vamos fazer a utilização das cantoneiras. Eu vou fixar 2 de cada lado, para poder fixar elas no tampo da gaveta depois. E utilizando o parafuso D, vamos prender as cantoneiras nas gavetas. No contrafundo da gaveta, vamos também colocar a cavilha e no outro furo o parafuso A, para fazer a fixação e finalizar a estrutura da gaveta. Fiz o encaixe da cavilha e com o parafuso A vamos fazer a fixação.
Após finalizar a estrutura, vamos fazer a fixação do fundo da gaveta. Encaixo ele na cava da tampa da gaveta e com os pregos vou fazer a fixação. Após fazer a fixação dos fundos com o parafuso D, vamos fazer a fixação das corrediças. E para finalizar a nossa gaveta, com o parafuso E, vou fazer a fixação do puxador. Já no passo 7, vamos fazer a fixação das dobradiças aqui na nossa porta. Utilizando as dobradiças e o parafuso D, vamos fazer a fixação. Vou repetir esse mesmo passo em todas as portas. Para fazer a fixação das portas, vou encaixar as dobradiças no calço. Me certifico que o parafuso de regulagem vai entrar dentro do calço também. E com a máquina, faço o aperto no parafuso de travamento. E para finalizar a nossa porta com o parafuso E, o parafuso do puxador, vou fazer a pré-furação aqui na porta para poder encaixar o nosso puxador. Ao contrário da gaveta, a porta não vem furada. Então nós fazemos o furo, já onde tem a pré-furação, venho com o puxador, faço o encaixe dele e finalizo o aperto. E está finalizada a nossa porta e vou repetir esse mesmo passo em todas as outras portas aqui do armário. E após fazer a fixação das portas, está finalizada a montagem do nosso armário. Uma observação importante, caso precise regular as portas, utilizaremos os seguintes parafusos. Este daqui para trazer a porta mais para cá ou mais para lá, distanciando ela uma da outra. Este daqui a gente consegue trazer a porta mais para trás ou mais para dentro. E esse daqui a gente consegue subir ou descer a porta, para deixar ela na regulagem correta. Espero ter ajudado e até a próxima!